Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer um título de um artigo que eu escrevi já tem um bom tempo, ainda foi esse ano. Acabei de ver lá no meu blog, é um tema interessante para trazer aqui pro canal. Na verdade eu escrevi o artigo com esse objetivo, mas prescreveu e eu acabei esquecendo, digamos assim. O tema é: a IA vai te destruir como desenvolvedor? Porque muitas das vezes as pessoas vão ficar um pouco acuadas achando que a inteligência artificial vai tomar o seu lugar. E diante do comportamento que nós desenvolvedores estamos tendo no nosso dia a dia, às vezes a gente pode até ter uma crise existencial, porque cada vez mais estamos delegando as tarefas para a inteligência artificial. Se antigamente, quando você tinha um problema durante o seu desenvolvimento, e você pesquisava no Google, caía no Stack Overflow ou qualquer fórum da vida, você ficava horas e horas, ou talvez até dias, né, dependendo do problema, pesquisando, tentando encontrar uma solução, vendo a opinião de outras pessoas. Às vezes você conseguia encontrar a solução exatamente igual, né? Até o título do problema era igual que você tinha e você conseguia facilmente, às vezes, encontrar a solução. Às vezes demoravam horas e dias, mas o procedimento para você encontrar uma solução para um problema do seu desenvolvimento, né, era exatamente esse. Não tinha fórmula mágica como existe hoje em dia. Agora, hoje em dia, as coisas estão totalmente diferentes, porque quando você tem um problema dentro da sua aplicação, você simplesmente pode colar aquele trecho do seu código, contextualizar ele, enviar para um chat GPT da vida, que em poucos minutos ou né, ele vai te dar uma resposta praticamente quase que assertiva, né? É muito próxima do que você precisa e provavelmente você vai conseguir consertar ou resolver o problema na qual você encalhou. Só que a grande questão disso é que a gente está utilizando isso como muleta. Pelo menos eu acabo caindo nessa armadilha e eu estou vendo que outras pessoas, né, demais desenvolvedores por aí no YouTube também comentam a mesma coisa que acontece comigo, eu vejo que acontece com eles. E eles relatam isso, que a gente acaba delegando demais as tarefas para um GPT da vida. E quando a gente vai perceber, a gente não está escrevendo código, a gente só está copiando, colando, enviando para um chat GPT, pega o trecho de código, cola lá e vai desenvolvendo de pouco em pouco dessa maneira. Isso faz você, uma hora ou outra, ter uma certa crise existencial. Você começa a se achar um merda, porque, você não está desenvolvendo nada. Você fica toda hora mandando um GPT da vida escrever o código. E quando acontece um problema, ao invés de você parar para pensar, não. Você simplesmente copia a porcaria do trecho, joga lá e espera que uma resposta venha automaticamente. Então, eu acho que essa dinâmica o foco do título desse artigo que eu escrevi. A IA vai te destruir como desenvolvedor. Não que ela vai tomar o seu lugar. Ela vai te destruir como desenvolvedor quando você literalmente delega toda a tarefa. Você simplesmente para de pensar por conta própria e acha que a IA vai resolver os seus problemas. Entendeu? E se você acha que isso é um problema no sentido em que, então basta eu voltar a desenvolver software como antigamente, como um programador raiz, entre aspas. Eu não consulto nada, eu só no máximo dou uma pesquisada no Google, eu vou consultar livros, não vou usar inteligência artificial. Cara, infelizmente não é assim também. Lamento dizer, mas assim, desde que a primeira versão do GPT caiu aí na internet e tomou popularidade, o jogo literalmente mudou. Se você não usa a inteligência artificial, provavelmente você vai ficar para trás. Não tem como competir com a velocidade que ela te fornece no desenvolvimento do que você deixar fazer por conta própria. Mas também, dentre esses dois extremos, não seja um maluco que vai escolher um lado. Você tem que ponderar isso, achar a média e tomar suas atitudes com base nisso. Porque você pode utilizar de todo o benefício que a inteligência artificial tem para trazer para a gente no desenvolvimento, mas você também pode se afastar de todos os malefícios que a inteligência artificial também te traz, que é essa toda a acomodação de achar que a IA vai te entregar tudo você pede para ela, você terceiriza o seu pensamento, então não é assim, tudo bem? Então se você já gostou dessa introdução, cola comigo que nós vamos destrinchar esse artigo que eu escrevi passo a passo, para a gente ter uma reflexão melhor, né, sobre o desenvolvimento de software na era de inteligência artificial, beleza? Vamos lá. Ok, continuando o nosso artigo, vamos elaborar agora essa etapa a respeito dos benefícios e dos malefícios referente ao uso da inteligência artificial. Eu costumo dizer, e também é a minha linha de raciocínio, que é o seguinte: se você vai desenvolver um sistema, primeiramente você tem que ter uma visão macro de como que vai ser o seu sistema. Não adianta você, como é que eu vou te explicar, tentar construir uma casa e sua visão geral da casa é só um cômodo. Você não tem um contexto geral dos outros cômodos, do quintal, de tudo como funciona em harmonia. Se você não tem essa visão, provavelmente você construiria uma casa ruim. Da mesma forma seria a questão do software.
se você não tem a noção dele como um todo, em questão de arquitetura, da melhor forma que ele que pode ser feita, você só sai construindo, e principalmente nesse copia e cola, ou só delegando tarefas e pedindo para IA, provavelmente você vai se perder ao longo do caminho do desenvolvimento desse projeto e não vai ser uma experiência boa, porque você vai se tornar refém da inteligência artificial. Agora, se você já tem o planejamento de toda a arquitetura, como que ele vai ser, como que vão ser as estruturas de pasta, os módulos que você vai usar e etc., aí a gente já parte para um contexto mais controlado, mais sadio, digamos assim, porque você exatamente sabe o que você precisa. Quer ver um exemplo interessante? É como se eu precisasse de uma função que calculasse alguma coisa e ao invés de eu descrever como que essa função funciona e pedir para que a IA crie, eu simplesmente genericamente falo, crie a função que faça isso. Tem uma diferença. Quando você entende o que precisa ser feito, você vai delegar a tarefa para a IA descrevendo em detalhes como que aquilo vai funcionar. Porque você tem um entendimento profundo de como que aquilo funciona. É diferente de quando você não entende e você faz um pedido de uma forma totalmente rasa. Às vezes você pede que ela crie algo e você nem sequer tem noção do que aquela resolução, do que aquela resposta vai influenciar dentro do seu sistema como um todo. Porque um certo componente pode sim depender de outro, pode sim afetar como os outros funcionam. E se você não tem essa visão macro, provavelmente uma hora ou outra nessa de pedir prompt, faz isso, faz aquilo, você pode cometer erros e ficar meio que preso nisso, entende? Então assim, acho que quanto mais o software maior ele tende a ser, mais você vai tender a se perder e não conseguir desenvolver algo complexo. Quanto mais simples, tende a ser mais fácil. Mas no geral, o que eu foco aqui e priorizo é que você faça o desenvolvimento de software entendendo profundamente o que você precisa. Eu sei que na prática, às vezes as coisas não funcionam assim, mas pelo menos dizer assim que 80% de tudo que você pedir para IA, você tem que ser capaz de conseguir construir sozinho, entendeu? O foco, a vantagem de utilizar a inteligência artificial é o seguinte: eu vou desenvolver uma classe que vai gerenciar tal coisa dentro do meu sistema. Eu sei escrever a classe do zero, eu já sei como que ela funciona, sei quais métodos ela vão ter, eu sei quais algoritmos eu vou utilizar em tal método, eu sei tudo isso. Só que, vai demorar muito tempo para eu desenvolver. Então, eu simplesmente vou delegar essa tarefa para a minha IA e vou pedir de uma forma bem descritiva, porque eu sei como que aquilo funciona de forma profunda. É essa a grande questão. Agora, se você não entende como que a sua classe funciona de uma maneira profunda, você vai pedir uma coisa bem genérica, e é a partir daí que você começa a se perder, e é a partir daí que você começa a construir um software totalmente fraco, totalmente frágil, digamos assim, entende? Então, acho que a primeira questão você tem que entender, seja 80% ou mais, do que você está pedindo para que a IA faça. Eu acredito que durante o ciclo de vida inteiro do desenvolvimento de software, é normal, alguma etapa ou outra, a gente não ter o domínio. E realmente ficar delegado para que a IA ela acabe fazendo e resolvendo aquele pequeno problema. Mas isso tem que ser o mínimo dentro do seu contexto geral do software que você está criando. Não faz sentido 90% do software, do código-fonte que foi desenvolvido, você não tem noção de como funciona. Foi tudo a IA que criou, não pode ser assim. Você tem que ter o controle. Então, desenvolver o software dentro desse contexto, é uma forma, digamos, sadia de desenvolver software utilizando a IA. E pessoas que dizem que eu não utilizo a IA porque ela acaba me piorando como desenvolvedor, porque eu delego tudo para ela, enfim, prefiro pesquisar no Google, prefiro estudar, fazer sozinho. Infelizmente você vai ficar para trás, porque se você tem essa competência de desenvolver sozinho, parabéns, você é um cara excelente. Mas imagine um cara do mesmo nível que você, de competência, que ele também consegue desenvolver tudo sozinho, mas ele desenvolve utilizando inteligência artificial. Ele é muito mais veloz do que você, muito. Não tem como você se comparar com esse tipo de pessoa, entendeu? Então, essa é a principal questão de que a inteligência artificial vai te dar vantagem, velocidade no desenvolvimento do software que você estiver construindo, entendeu? Então, vamos para a próxima etapa. Então, para resumir muito bem o que eu disse, vamos focar só na parte dos benefícios e daqui a pouco eu vou falar os malefícios, mas de forma rápida. O benefício, como eu escrevi ali, a IA ela veio para ficar, você tem que aceitar que ela é uma ferramenta que vai potencializar o seu desenvolvimento. Negligenciar isso é você ficar para trás. Então, sua mentalidade tem que ser que a IA veio para ficar e ela veio para te ajudar, não veio para competir com você ou tirar o seu lugar, ela veio para potencializar o seu talento, as suas habilidades. Tanto na aceleração do desenvolvimento, quanto inclusive também o que você pode avançar nos estudos utilizando a IA é fora de série.
E essa aqui é uma nova mentalidade, que é uma frase que atribuem ao Einstein, uma mente que se abre uma nova ideia jamais volta para o seu tamanho original. É literalmente utilizar IA. Pô, depois que você conhece os benefícios de como utilizar a inteligência artificial, não tem como pensar sem ela, cara. Não tem como, infelizmente. E alinhado a tudo isso, como benefício você tem que ter a consciência de que você tem que ter o domínio sobre o que você está fazendo. Ou você tem que ter, assim, 80, 90 ou 100% é quase impossível, mas 80% para cima. A média tem que estar com saldo positivo. Você não pode desenvolver algo na qual você tenha menos que 50% de domínio sobre o que você está querendo fazer, entendeu? Essa é a mentalidade para que você tenha os benefícios da inteligência artificial. Agora, em contrapartida aos benefícios, também temos os prejuízos. Porque, olha só, como eu falei, terceirização total. Se você terceiriza tudo que você está criando para IA, você realmente está fazendo um mau uso da inteligência artificial. Isso é um prejuízo. Você não pode, como eu disse, escrever um sistema, desenvolver um projeto no qual você domina menos que 50% do entendimento sobre o que você está fazendo. Se você está fazendo puramente para estudar, aí já é um outro contexto. Mas se você está criando um projeto mesmo, você tem que ter domínio, como maioria, sobre o que você quer fazer. Outra coisa como um prejuízo é a questão dos grandes blocos de código. Às vezes o cara pode ser um pouco iniciante, então a mente dele ela não está organizada de subdividir, né, o projeto como um todo em pequenas camadas. Porque vamos supor que uma parte do seu projeto ela pode ser dividida em 3 camadas, em 3 coisas bem mais específicas. Uma pessoa um pouco mais júnior, digamos assim, ela mandaria a IA criar tudo de uma vez só. Agora, uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência, ela vai saber que aquela parte do projeto ela pode ser subdividida em pequenas etapas, entendeu? Você vai, não é minificando, mas você vai dividindo em partes bem menores. E essas partes menores você pode delegar a IA para fazer aquela parte, partindo do princípio que você entende como que faz aquilo. Você só quer agilidade, você não quer que ela te entregue algo que você não saiba. Então, quando você pega um grande bloco de código e você não entende bem como ele funciona e você manda a IA fazer, isso é um prejuízo também. Pressão de prazos também é um outro grande prejuízo. Porque, veja bem, você está desenvolvendo o seu projeto, até está entendendo as etapas e tudo mais. Só que o prazo é para daqui a 2 dias e você travou, não está conseguindo avançar. A pressão é tão grande que vai chegar uma hora que você simplesmente vai copiar e colar prompt para lá e só querer resposta, entendeu? A resposta vai ser mais importante do que você aprender ou entender, porque você vai estar pressionado com prazos. Então, para prestar atenção nisso também, que quando você desenvolve software, tendo um certo prazo para entregar as coisas, quanto mais se aproxima desse prazo, mais você tende a tocar o foda-se, digamos assim, porque você literalmente vai querer que a IA te forneça a resposta a qualquer custo, para que o prazo seja concluído dentro do que foi combinado, entende? Então, só bote isso na cabeça que essa pressão, esse ambiente também tende a ser um prejuízo, pelo menos na minha opinião. E por último, conforme listado aqui, uma outra grande desvantagem, né, o prejuízo do uso de inteligência artificial, é pessoas que estão iniciando no estudo sobre desenvolvimento de software e elas acabam achando que só utilizar já resolve tudo, não precisa aprender, não precisa se aprofundar nas coisas porque a IA está entregando tudo para elas. Isso acaba meio que construindo um castelo de cartas. Porque todo o conhecimento, não teórico, né? Poderíamos dizer que o conhecimento prático, que ela vai sair desenvolvendo soluções prontas, né? Mas utilizando a IA, vai ser puramente rasos, entende? Não vai ter um conhecimento mais profundo, ela não vai ter capacidade de pensar sobre como aquele projeto funciona, sobre os detalhes, sobre como pedir algo muito mais específico e refinado do que coisas genéricas. Acredito eu que ao longo do tempo, um iniciante que só focou em desenvolver coisas utilizando a IA, ele vai se tornar um desenvolvedor meio que genérico, só vai pedir coisas genéricas, não vai saber pensar criticamente para entregar uma solução, entende? E isso, na minha opinião, é um prejuízo. Porque assim, gente, desenvolver software não se trata apenas de escrever código. Tem que ter todo o entendimento de como as coisas funcionam por debaixo dos panos. Existem várias camadas de entendimento. E entre essas camadas, muitas delas estão fora da parte de escrever código-fonte. Então, acho que uma pessoa iniciante que começa utilizando a IA, ela meio que acaba se afastando dessa linha de raciocínio, de como são as etapas de desenvolvimento de software. Ela acaba achando que é simplesmente sair gerando código, botou na tela, está ok e vamos que vamos, entendeu? Então eu acho, na minha opinião aqui, que isso também se enquadra como um prejuízo.
Dito esses benefícios e malefícios, vamos listar alguns detalhes aqui sobre assim, como que a gente pode evitar essa autodestruição. Aqui eu enumerei alguns tópicos, entre ter noção do que você está fazendo, foi o que eu falei antes. Quando você pedir para que a IA crie alguma coisa para você, você tem que saber profundamente o que ela está criando. Ou seja, você só por conta própria tem que saber criar sozinho. A premissa é essa, entendeu? Tem que ser desse contexto. Não, evite, entre o passo 2 dele, reconheça o desconforto. Sempre tenha desconforto a partir do momento que você pede para que a IA crie algo na qual você não faz a menor ideia do que ela está criando. Se você não tem desconforto com isso, você tende a ser um péssimo desenvolvedor de software, entende? A tendência é que se você não entende o que a IA está te fornecendo, você tem que ficar desconfortável, você tem que estar com uma pulga atrás da sua orelha. Em que sentido? Calma aí, cara. Eu vou enviar esse código que ela me forneceu para ela de volta e vou pedir que ela me explique. Eu quero aprender, caso você não entenda. Então você tem que ter essa mentalidade que vai evitar a sua autodestruição, ok? Dando continuidade lá, peça explicações. Então, a IA te forneceu um trecho de código, você não entendeu. Pô, reserva um tempo, pede para ela explicar em detalhes como que aquilo funciona. Pede para ela contextualizar aquilo dentro do seu sistema de uma forma macro. Tente sempre expandir os seus horizontes de conhecimento para você se afastar profundamente da questão de receber resposta da IA na qual você não entende nada e você coloque isso dentro do seu código, beleza? Essas são etapas que, na minha opinião, vão te afastar da autodestruição como um programador, beleza? Estude os fundamentos, não tem para onde fugir, cara. Se você utiliza frameworks, se você, não importa, qualquer abstração que você utilize, incluindo a própria inteligência artificial, né, que é uma abstração, o ideal é você estudar os fundamentos, como as coisas funcionam lá na base mesmo, porque isso vai te deixar sólido o suficiente para que quando você pedir alguma coisa para a inteligência artificial, provavelmente você já vai ter uma noção sobre como aquilo funciona. Pode ser uma noção estreitamente profunda ou pode ser uma noção um pouco mais rasa, mas o que importa é que você tem que ter uma noção. Não aceite que você peça algo para a minha inteligência artificial na qual você não entenda nada do que ela te explicou. Evite isso ao máximo, ok? Então, pessoal, para finalizar o nosso vídeo aqui, se você quiser, eu vou deixar o link do artigo na descrição, vou deixar o link desse slide também na descrição, porque lá no artigo que eu escrevi, realmente podem ter mais detalhes e nuances na qual eu não abordei no vídeo. Então, se você curte uma leitura, eu aconselho que você dê uma lida nesse artigo. Então aqui, gente, para finalizar, né, aceite que a inteligência artificial ela veio para te ajudar. Ela não é sua inimiga, ela não veio para tomar o seu espaço, ela veio para potencializar o que você tem de melhor a oferecer como profissional. Não só na área de desenvolvimento, mas qualquer outra área. Ela veio para expandir. Aceite, veja com esse lado positivo. Não seja pessimista, não ache que ela veio para tomar o seu lugar. Para com essas ideias. Aceite que ela veio para te ajudar. Não só com o desenvolvimento do software, como nos estudos, cara. Porra, aproveite a IA. Tudo que ela te fornece, tenta aproveitar para estudar com ela. Imagine ela como se fosse um tutor. Uma pessoa com grande conhecimento que está do seu ladinho aí, cara, para te ajudar, para te explicar, para te tirar dúvida, para fazer com que você avance e se torne um profissional melhor, ok? Então, a dica final que eu deixo nesse vídeo é: a IA é a sua aliada e ela está para melhorar a sua capacidade técnica. Ela é sua amiga. Encare como isso, ok? Agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo.